Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Bitcoin subindo, Ethereum acelerando, dominância caindo. Sinal de out-season. É isso que eu quero te mostrar. Quero te apresentar exatamente o ponto em que nós estamos e exatamente o que é necessário para termos oficialmente um movimento de out-season, que é aquele movimento em que as altcoins aceleram absurdamente. Eu vou te mostrar tudo nesse vídeo, então fica até o final, pois eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. É claro que antes, como de praxe, eu vou pedir para você, deixe nos comentários aqueles ativos que você quer que eu analise amanhã. Separei ativos para analisarmos hoje, mas os comentários estão abertos, aguardando o seu pedido. O que nós estamos vendo com o Bitcoin? O Bitcoin fechou a semana, mais uma semana fechada, fechamos em uma acumulação, a gente segue em uma acumulação de topo depois dos rompimentos de topos e esta acumulação nos levou a ter a primeira rotação de dinheiro rotacionando do Bitcoin para o Ethereum. Ethereum acelera forte e se coloca neste momento em uma faixa muito importante de resistência. Resistência que, se for rompida, aumentará em muito a probabilidade de buscarmos os topos, o topo histórico, e romper o mesmo. Neste movimento de rotação financeira, a gente acaba vendo naturalmente o movimento de baixa da dominância. E a dominância despencou na última semana. Nós tivemos uma queda que foi uma das maiores quedas deste ciclo de alta da dominância, deste bull market de fato. O bull market traz inicialmente uma alta na dominância, ou seja, o dinheiro vai para o Bitcoin, e na fase final a gente vê uma queda vertiginosa da dominância, fazendo com que o dinheiro flua para as altcoins. E a gente tem a temporada das altcoins, a out-season. Nós estamos diante de um movimento extremamente importante. Então o Bitcoin acumula e, ao que tudo indica, e a gente já trouxe estudos variados que falam a mesma coisa no Bitcoin, a maior probabilidade é que a gente busque faixas superiores para o farol do mercado. Mas é importante que a gente entenda que uma vez que ele rompe topos e acumula, o dinheiro vai para as altcoins. E está sim sendo direcionado para o Ethereum. Tanto que a gente viu ontem no fechamento semanal algo extremamente importante para as altcoins. Vimos Total 2 confirmar o pivô de alta semanal, aumentando a probabilidade de buscarmos faixas bem mais elevadas, o alvo do ombro cabeça-ombro inverso. O mesmo aconteceu com o Total 3, com o Others e com o Others BTC. Tivemos rompimentos e pivôs de alta importantes, que levarão, com uma maior probabilidade, as altcoins a uma aceleração. Mas muita gente se pergunta sobre a out-season de fato. E a gente trouxe algumas semanas atrás, se eu não me engano 2 semanas atrás, uma explicação do que é realmente uma out-season e como que ela acontece. Se você não assistiu esse vídeo, já aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like. Desta forma, você não vai ficar sem o nosso conteúdo e vai ter acesso diariamente a aulas que podem te dar uma base muito sólida para você surfar esse mercado. Pois bem, o que a gente falou no vídeo que explicamos exatamente a out-season? Ela acontece quando o Bitcoin acelera, renova topos, quando o Ethereum renova topos, preste atenção, o Ethereum renova topos e a dominância perde os fundos e começa a cair de forma brutal. Nós estamos vendo o Bitcoin renovar topos. Ele renovou o topo, ele rompeu a faixa, vamos puxar aqui,
a faixa de 112 mil dólares. A gente rompeu esse paredão. Bateu, 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 bateu e rompimento. Acumulando agora em uma faixa superior. Perfeito. Ethereum recebe o dinheiro e a Alt-Season, ela precisa passar pelo movimento de rompimento de topo para o Ethereum. Chegamos nesse ponto? Não. Nós estamos em uma resistência. É uma resistência importante. Sim, a gente pode corrigir, sim, a gente poderá formar um pullback para aí sim romper, mas eu não estou aqui para te trazer uma construção gráfica. A gente trouxe esse desenho no vídeo de ontem, mais uma vez. Se inscreve no canal e confere a análise completa que nós fizemos ontem. Mas o ponto é, se o Ethereum começar a romper, seja desta forma ou seja desta forma, romper os topos, nós teremos mais um indício da Alt-Season. E o que a gente precisa como tempero final, como objetivo para fechar este estudo e colocar que nós estamos em uma Alt-Season? Nós precisamos da dominância. Por quê? A gente teve uma movimentação muito forte. Tivemos uma queda agressiva na dominância nessa última semana. Para que a gente tenha uma continuidade da força para as altcoins que nos levará à Alt-Season, este gráfico aqui tem que fechar mais uma semana também em baixa. Por quê? Porque mais uma semana em baixa vai nos colocar com uma tendência de baixa mais macro no semanal, que pode nos levar a uma tendência de baixa no mensal. Entenda, o Bitcoin rompe topos, o Ethereum rompe topos e a dominância rompe suportes, cai de forma vertiginosa. Mas Luan, se o Bitcoin ficar acumulando e o Ethereum conseguir romper esta resistência, não quer dizer que a dominância estará caindo? Exatamente, estará caindo. A maior probabilidade será, se o Bitcoin se mantiver nessa área e o Ethereum conseguir romper, pode ser essa semana, outra semana, próxima semana, e a dominância também se mantiver em baixa, com mais uma vela, a gente pode começar sim a avaliar uma Alt-Season. Entendeu? Luan, e o que acontece se o Bitcoin acelerar, o Ethereum acelerar e a dominância cair? Aí também teremos um indício muito forte, inicialmente, de que a gente entrou na fase mais agressiva da Alt-Season. Mas para isso, a gente precisa olhar para o fechamento semanal. Próximo domingo, 21 horas, horário de Brasília. Então vamos lá, o que a gente tem que ficar atento para que a gente possa, de fato, colocar que estamos em uma Alt-Season? Nós precisamos do Bitcoin acumulando ou acelerando, acelerando. O Ethereum romper os topos, eu vou mudar de cor, vou colocar em azul. O Ethereum rompendo topos, tá? Eu quero o Ethereum rompendo topos e a dominância seguindo em baixa. Este será o cenário característico para que tenhamos a Alt-Season. Luan, a gente vai parar aqui? Não estou falando que a gente vai parar aqui, só estou apresentando uma construção gráfica para você ter um entendimento. Vamos recapitular mais uma vez, porque eu sei que isso é muito importante e muita gente está de olho agora nas altcoins. Engraçado, 2 meses atrás ninguém falava disso e quando a gente estava comprando nos chamavam de bobalhões. Isso para falar da forma mais educada possível. Bitcoin acumulando, Ethereum rompendo topos, dominância em queda livre. A gente sim entende um momento de Alt-Season. Alt-Season explosiva, Bitcoin acelerando, continuidade de alta no Bitcoin. Ethereum acelerando com dominância em baixa.
este é o movimento mais explosivo. Então, nós estamos diante de um cenário em potencial para nos levar à out-season. Mas é claro, vamos ter muita cautela, vamos ter muita paciência, vamos tomar decisões analíticas e não emocionais. Porque na mesma velocidade que o mercado pode subir, ele pode corrigir. A gente pode ter correções, pullbacks são naturais, são normais. Lembre-se disso antes de começar a entrar no FOMO absurdo. E mais uma coisa importante, vender faz parte. Se você não vende, se você não tem um plano de venda, se você não tem um plano de saída, você provavelmente vai perder todo o seu dinheiro, não importa o quanto o mercado suba. Porque a ganância vai tomar conta do seu ser, da sua vida, e você com certeza amargará prejuízos gigantescos. Então, mais uma vez eu alerto aqui sobre a necessidade de vender quando o mercado entrar em uma fase extremamente gananciosa e perigosa. É claro, a gente vai atualizar aqui, a gente vai trazer os alertas, mas é importante que você comece a exercitar o quê? O pensamento da venda. Alô, mas eu tô chegando agora e tudo mais, eu quero saber de compra. A gente vai discutir alguns ativos. Você tem que ter em mente que este não é o melhor momento da sua vida para comprar. A gente pode ter valorizações e tudo mais, mas a gente sempre deixa claro que o melhor momento de compra é no medo extremo. Quando a gente chega na ganância extrema, com vários indicadores extremos, a gente vai ter que pensar justamente na venda. Combinado? Então vamos exercitar o fato de sermos contraintuitivos, a necessidade de sermos contraintuitivos. Mas vamos monitorar essa construção gráfica e essa simbiose, essa correlação entre Bitcoin, Ethereum e dominância, porque ela é de extrema importância. Lembrando sempre que este não é um vídeo indicando compra, nem venda, é apenas um vídeo educacional onde eu mostro o que eu estou fazendo, o que eu vou fazer, além de trazer alertas, estudos com base no gráfico. Faz sua própria análise e investe com total responsabilidade, pois no final, o único responsável por investir o seu dinheiro é você. Detalhe, atualizações de mercado. Quero atualizações, não quero apenas acompanhar o grupo. Na verdade, o grupo não, o YouTube. Eu convido você a participar do nosso grupo geral. O link está na descrição, segundo link da descrição. Nosso grupo do Telegram geral tem insights, informações, análises e muito mais. Gratuito para você. Alô, eu quero investir em conhecimento, quero me aprofundar, quero ter acesso a cada um dos seus movimentos, quero ter acesso a planos, estratégias, quero ter acesso a metodologias, aulas que dão base, suporte 1-1 com você. Se você está buscando isso, seu lugar é no Prêmio Desafio. 2 grupos fechados em que entregamos nossos programas de conhecimento. Para mais informações, clica no primeiro link da descrição. Ao clicar no chat, no Telegram será aberto, basta você enviar um oi e o nosso time oficial vai te enviar todas as informações para você conhecer o que a gente entrega e para participar se fizer sentido para você. Bitcoin na linha de frente, farol do mercado, Ethereum forte, flertando com o ponto de resistência mais importante e dominância indo para o buraco. Vamos acompanhar. Altcoins, é para comprar, é para vender, é para shortar? Não short, não faça operações de short em tendências de alta extremamente agressivas. Isso também é algo extremamente importante. Não tenta adivinhar o ponto que certos ativos vão bater e corrigir. Tá? Não aposte na correção, principalmente quando a gente está com um ímpeto de compra muito grande em altcoins. Combinado? Bom, vamos analisar Sui, Shiba, Ena, Uni, Render, Griffin, INJ, Pendle, Algo, Nier, CKB, XDC, Sepul, JTO e PIF. Sui, a gente falou de compras nessa área, falamos de retrações, falamos desse triângulo simétrico e começamos um rompimento. Um desenho que eu tinha feito algumas semanas atrás é a mesma visão que eu tenho agora em relação a Sui. Luan, eu não quero gatilho gráfico. Você olha o ativo e você considera um DCA. O que é DCA? DCA nada mais é do que
compra segunda, compra quarta, compra sexta, compra domingo, compra terça, compra quinta, compra sábado, aí compra segunda de novo, compras escalonadas, independente do preço, subir, descer, subir, descer, subir, descer, subir, você está fazendo um dollar costing average, comprando de forma escalonada, comprando em períodos específicos, ignorando o preço. Se você quiser, de fato, ignorar gatilhos gráficos. Ah, não, eu quero gatilho gráfico. Na minha humilde opinião, agora a gente precisa de uma aceleração maior para posteriormente ter uma correção. Ah, mas pode ser que não tenha uma correção. Pode ser que ele faça isso. Mas, se você está aguardando gatilhos gráficos, você vai ter que olhar para um rompimento e teste. A gente teve esse rompimento, pode confirmar esse rompimento essa semana, tem que ultrapassar 4,31 e SUI. Passou 4,31, a gente vai traçar Fibonacci e a base de preço poderá ser alcançada. Então eu aguardaria essa semana para que a gente visse um gatilho gráfico mais claro. Ou se o diário começar a romper essas áreas, aí tudo bem, aí você pode olhar para uma faixa de retração de acordo com o Fibonacci. Tá? Então, gatilho gráfico não tem o que fazer, é rompimento e teste. Shiba, 2 semanas. Temos um gráfico, está em acumulação, não fez o seu pivô de alta ainda. Na minha humilde opinião, pivô de alta é necessário para que você tenha uma oportunidade. Eu entendo que esta é uma resistência, tá? Então, muitos zeros, 15, 16, tem que ser vencido, acelera, volta a retrair, mesma visão, Fibonacci. Você tem aí uma base de preço que pode abrir possibilidades. Cenário para quem é, obviamente, perfil agressivo, porque está investindo em uma meme coin, mas está de olho em um gatilho gráfico um pouco mais conservador. ENA, idem. Olha só, ENA. Tinha 2 possibilidades. Um cenário para o agressivo, um cenário para o conservador. Estamos caminhando para o cenário do conservador. Então, o conservador agora vai acompanhar e vai aguardar uma retração. Luan, não quero, vai que ele vai embora. DCA. Aqui a gente fala de gatilho gráfico. Então, no momento atual, a gente tem retrações que podem nos levar justamente àquela faixa de suporte, resistência bem interessante que a gente já tinha desenhado 200 anos atrás. Poderia ter uma retração e caminhar para este ponto. É uma garantia, uma certeza? Isso realmente vai acontecer? Não sei dizer. Isso é probabilidade, o mercado é soberano. Então, lembre-se disso. Mas gatilho gráfico no momento atual é justamente 38,2,618. Então, entre 0,45 e 0,36 diante deste movimento. Fundo topo. Uni. Tínhamos desenhado, olha só, por isso que eu falo, o conservador ele pode ficar para trás. Mas o conservador tem esse perfil justamente porque ele não quer correr tanto risco, né? E é um perfil conservador dentro de altcoins, porque o conservador mesmo nem investe em altcoins, nem sabe o que é. Aqui a gente viu uma aceleração brutal, a gente considerava uma aceleração e uma retração, isso ainda não foi apagado, tá? Mas agora as faixas de retração estão entre... Ah, não, e se subir mais um pouco? Vai ter que atualizar. E se subir mais um pouco? Vai ter que atualizar, tá? Então você atualiza. No momento atual, considerando que a gente não ultrapasse 11, 12 dólares, nós temos faixas de retração entre 8,90, 8,12, 7,28. Ponto. E se a gente tiver um rompimento? Tem que romper, acelerar, teste. Por quê? Porque essa é uma faixa de suporte, resistência. Se a gente tiver o rompimento e testar aqui como suporte, isso também abre espaço e abrirá oportunidades. Render começa a acelerar acima de uma resistência, tá? Na última semana a gente caminhou para esta resistência, agora a gente começa a flertar com o rompimento. Posso sair comprando? Somente se você tiver um perfil e uma visão para DCA, Dollar Costing Average. Não sai comprando no primeiro dia da semana se você está de olho em gatilhos gráficos. Por quê?
porque pode ser que ele rejeite, tem muita coisa que pode acontecer. Então, o que eu adoraria ver para render e que casaria muito com um perfil mais conservador. A gente fecha essa semana em uma aceleração, posteriormente, o conservador vai olhar para uma retração. Aí você vai puxar lá do fundo até este topo, e aí sim você vai avaliar, ele atingiu 6,16, exemplo. Retrações ficarão entre 4,80, 4,37 e 3,94. Poxa, Luan, mas agora é tudo retração, confirmação? Onde você estava quando eu comprei aqui? Eu vou falar de Pendle. Eu falei várias vezes de Pendle. Vieram falar que Pendle estava morta. Aí, quando que foi? Acho que foi em abril. Quando a gente teve essa queda aqui. Eu comprei Pendle, foi em março. 1,82. Essa foi a minha penúltima compra de Pendle. Eu comprei Pendle. Eu aumentei a minha exposição. A gente estava em uma movimentação de baixa. Eu comprei aqui, comprei aqui, comprei aqui. Agora, tá 4,80, todo mundo quer comprar. Não adianta você reclamar. Se você vendeu fundo, se você chegou tarde, não adianta você reclamar. Você vai ter que entender que talvez você tenha chegado um pouco atrasado para este movimento. Não quer dizer que a gente não vá valorizar absurdamente. Deixo isso claro. Mas você tem que ter em mente que se você está buscando gatilho gráfico, você tem que ter paciência. Muita gente chega afoita nesse mercado. Oh, meu Deus do céu, agora está indo para a lua. E aí acaba comprando topos. Isso vai acontecer de novo, Luan? Vai. Isso vai acontecer com quem comprou topos lá em dezembro. Talvez acabe fazendo várias vezes. E essas pessoas vão vender? Provavelmente muitas não venderão. Se você comprou topo, vendeu fundo e agora começa a ficar hiper eufórico, e mesmo que o mercado acelere, se você não tiver uma mentalidade muito boa e uma estrutura, um plano de compra, um plano de venda, você também vai ficar preso. E quem chegar daqui para frente sem consciência, no FOMO, vai ficar preso. Entenda, é assim que o mercado funciona. Aprenda com um erro. Não cometa o mesmo erro novamente. Então a gente está falando aqui de retração, porque é isso, não adianta. Eu não vou falar que sai comprando, vai ficar rico. Não tem como a gente falar isso. Tá? Então a gente tem que ter muito cuidado. E quando a gente fala de gatilho gráfico, não tem emoção, não tem torcida. Não existe torcida, tá? Eu adoraria que Render fizesse este movimento aqui, ó. Quer ver? Adoraria. Maravilha. Mas é isso que é a maior probabilidade? Não. Então, se eu estou de olho em Render, eu tenho que entender que ele vai esticar, ele precisa formar um pivô de alta, e aí sim, formar um pullback, o que me coloca numa posição muito melhor. Não quero gatilho gráfico. De novo, DCA. Simples. Perfeito? Então é isso. A Siri está falando de novo, querendo se incomodar com a nossa análise. Pendle. Seguinte, começa a fazer um pivô de alta. Eu vou ser extremamente sincero. A gente teve aqui Pendle em uma oportunidade, tá? Uma vez que fez uma retração, atingiu 50%, não abateu 618, mas muita gente comprou aqui. Agora que a gente começa esse pivô de alta, eu entendo que a gente começa a chegar num ponto também um pouco mais perigoso. Por quê? Se ele firmar esse pivô de alta, aumenta a probabilidade da gente buscar essa área, certo? Certo. No entanto, aqui a gente tem uma resistência muito forte. Conforme a gente chega mais alto, a gente tem um risco versus retorno minimizado. Então, para quem está chegando agora, pode ser um pouco perigoso, tá? Com base no gatilho gráfico. Não, Luan, mas Pendle vai fazer isso daqui, ó. Não, perfeito. Se você tem essa visão, você deve comprar se você tem essa visão. Mas eu estou deixando um alerta aqui justamente para o que a gente viu do passado. Então, se a gente começar a acelerar muito aqui para depois corrigir e depois enfrentar essa área, tenha em mente que você está se colocando num risco um pouco mais tardio, o que não impede uma valorização. Quero deixar bem claro, mas você tem que ter consciência dos pontos que você se posiciona. É a mesma coisa do pessoal que quer comprar XRP agora. Eu nem ia analisar XRP, mas olha aqui, ó.
Não dá para você ser fantasioso e acreditar que você vai se posicionar agora no melhor ponto possível, que não é uma verdade. Não, mas XRP vai valer 80 dólares. Não me importa. Se você olhar para isso daqui, você entende que quem comprou XRP no final do ano passado está com quase 700%, 140%, caminhando para 700%. É um ativo gigantesco. Tem muito dinheiro aqui que está no lucro. Então você, ao chegar aqui, você se coloca num risco. Não, mas vai subir. Não tenha essa garantia, porque ela não existe. Lembre-se do risco atrelado. Você compra, sim, topo. Você compra, sim, descobrimento de preço, que pode levar a uma aceleração, mas você compra o risco todo que está aqui. Se você não entender que você está comprando todo este risco aqui, você pode se colocar numa situação bem ruim. Entenda, não é um problema você comprar. O problema é você comprar sem entender o risco. Entendeu? Aí chega, entra alavancando absurdamente. Isso é perigoso. Alavancagem em Ethereum. O Ethereum pode romper isso daqui? Pode. Mas é o melhor momento de você comprar? No sentido de alavancagem? Na verdade, não é nem comprar, é fazer trade. É o melhor momento de fazer trade? Na minha humilde opinião, não. Por quê? Porque a gente chegou num ponto de resistência muito importante, o RSI está gritando, tá? Deixa eu tirar isso daqui. O RSI está gritando. Cadê? Tá? E qualquer tipo de pullback poderá trazer uma oportunidade para aqueles que querem comprar. Mas para o trader que está abrindo operação aqui, aí sim você pode se colocar numa situação perigosa. Então pense muito bem nisso, tá? Então Pendle é isso. Atenção máxima ao gráfico, à construção gráfica aqui. Griffin, falamos de Griffin num possível fundo ascendente, ainda estamos bem aquém ao movimento do passado, tá? A gente começa uma aceleração e perfil mais agressivo pode fazer um DCA. Eu vejo que é plausível, você pode usar o último fundo como stop, é um fundo semanal, e o perfil agressivo, DCA, em alta queda, você estará ainda extremamente competitivo perto do fundo. Qual é o risco? Olha o risco. Qual o potencial retorno? Retorno 1, retorno 2. Pode valer mais do que $1? Pode. Claro que pode. O mercado é soberano. Só estou aqui desenhando os riscos. Não, eu sou mais conservador. Aguardar este rompimento. Teste. 0,12, 0,12. E aí tudo bem. E aí você pode aproveitar para se posicionar. Perfeito? Então, conservador, rompimento, agressivo, DCA. INJ. Interessante esse movimento de INJ. É um movimento que lembra muito Ethereum. A gente teve o rompimento. Aqui, ó, pivô de alta, acelerou. INJ teve uma pernada e começa agora a se animar. Perfil agressivo, DCA. Perfil conservador, se começar a retestar aqui, o conservador, que obviamente tem uma visão bullish para INJ, pode se aproveitar deste ponto. A gente tem até um pseudo, tá? É bem pseudo mesmo, porque é feio pra caramba. Ombro, cabeça, ombro, tá? Que pode se confirmar aqui. Então a gente também tem um espaço para buscar faixas superiores. Vejo o NJ num ponto interessante. Estude NJ, isso não é uma indicação de compra. Algo foi para o espaço nessas últimas semanas e invalidou este movimento aqui, agora começa a flertar com este movimento. Vai comprar aqui? Eu aguardaria um pouco mais. Aguarda uma aceleração, teste nesta área, suporte, resistência, claro, suporte,
resistência, resistência, suporte, resistência, ainda é uma resistência. Espera romper, isso, perfil conservador, tá? Espera romper, testar 0,30, 0,29, 0,30, testou e aí tudo bem, abre espaço. Near, conservador, não, agressivo, desculpa. É nesta área, conservador é nesta área. Que área é essa, Luan? Se a gente voltar para 2,30, 2,25, agressivo. Conservador tem que romper 4 dólares. Simples e objetivo. CKB, mesma coisa. A gente já tinha desenhado isso no passado, vou fazer isso daqui, ó. É isso aqui que é necessário para CKB neste momento. Não tem o que discutir. Aceleração, correção, base de preço. Precisa confirmar o rompimento desta área de 0,0060. XDC, mesma coisa. Não tem nem o que discutir. Tem que romper 0,10. Nem vou 0,11. 0,11. Nem perderei mais meu tempo. CEPUL. Tá numa faixa de mini resistência. Não compraria aqui. Eu, Luan, não compraria aqui. A não ser que eu tivesse uma visão muito bullish e buscasse fazer um DCA. DCA pode ser feito? Pode. Gema pode fazer um DCA. O risco já é um pouco maior, tá? Você tá lá com stop em 50%. O perfil mais conservador, rompimento e teste. Tá? Então é rompimento de 0,25. Rompimento 0,25, teste, abre espaço para o conservador. Agressivo, agressivíssimo na verdade, DCA. JTO, nossa, padrão de equilíbrio eterno. Tá, temos aqui uma LTB, temos aqui uma LTA, sei lá se a gente pode usar isso aqui, mas independente, a gente tem topo, fundo ascendente, topo descendente, fundo ascendente, ou um fundo aqui, tá tentando um pivôzinho de alta, pode fazer um DCA se você for conservador. Já o mais agressivo precisa do rompimento, o rompimento desta área aqui, 3,60, teste e aí sim. Então é DCA ou conservador, rompimento de 3,60. E PIF, começa um rompimento interessante, mas pode fazer um padrão, que é o padrão de ombro, cabeça, ombro, tá? Então eu olharia com mais atenção aqui para isso. Então, agressivo DCA, correndo o risco de sofrer um pullback para formar um ombro, cabeça, ombro. Vejo que o conservador poderia se aproveitar justamente desse pullback. Então a gente acelera mais, puxa Fibonacci, padrão de inversão de tendência, a gente vai lá, olha só, esticou para uma área perto deste ponto, volta para retrair, 618, 012, 013, ombro, cabeça, ombro, pós rompimento de cunha descendente. Faria muito sentido, vou até alertar, deixar alertado esse gráfico para os meus estudos. Maravilha! Vamos ficar de olho. Tem ativo dando oportunidade ainda, tem ativo perigoso, tem ativo que tem que ter cautela, mas em linhas gerais, a gente está com o mercado extremamente saudável. E lembre, se este rapaz aqui, o Ethereum, começar a romper com a dominância, começando a perder essas faixas, principalmente a faixa de 60% de forma agressiva, talvez a gente tenha o gatilho da Alt Season. Vamos acompanhar. Eu volto a qualquer momento com atualizações e, é claro, eu desejo a você uma maravilhosa semana de investimentos com muitos lucros no bolso.